Olá, eu sou Jeff Barros e este é o canal A Voz que Não Cala. Em nosso vídeo de hoje, vamos novamente abordar um assunto bastante sério, a violência contra os idosos. E vamos falar sobre uma pesquisa que saiu recentemente tratando sobre alguns números a respeito da crueldade contra os idosos no Brasil. Um artigo realizado em parceria entre pesquisadoras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e da Universidade Federal Fluminense, a UF, analisou o período entre os anos de 2020 e 2023 e trouxe um panorama sobre os números da violência contra pessoas da terceira idade. E os dados são bem preocupantes. O artigo mostrou que de 2022 para 2023 houve um aumento de mais de 50 mil casos de violência contra idosos. O ano de 2023 contabilizou 35,1% do total de denúncias de violência a pessoas idosas no período analisado pela pesquisa. E no total, segundo o artigo, foram registradas mais de 408 mil denúncias de violência contra idosos entre 2020 e 2023. A pesquisa traçou um perfil completo sobre os números da violência contra pessoas idosas, dividindo esse perfil em vários recortes. Um deles foi o recorte regional, que mostrou que a região sudeste do Brasil é onde mais aconteceram casos de violência a idosos, com 53% de ocorrências entre 2020 e 2023. Sozinha, a região sudeste contabilizou mais casos de violência a idosos do que todas as outras regiões do Brasil juntas. Outro aspecto importante do artigo é o destaque entre o avanço da idade das vítimas em relação à quantidade de casos de violência. Foi registrado um percentual expressivo de casos de violência a pessoas com 80 anos de idade ou mais, que em 2023 chegou a 34% do total de denúncias. O gênero das vítimas também é um dado importante a ser considerado, já que no período estudado pela pesquisa, as mulheres representam 67% das denúncias registradas. Ou seja, de cada 3 casos de violência a idosos entre 2020 e 2023, 2 tiveram vítimas do gênero feminino. O grau de instrução e de escolaridade das vítimas também foi abordado no artigo. Idosos analfabetos ou com ensino fundamental incompleto também tendem a sofrer mais violência que pessoas idosas com escolaridade maior. E na categoria etnia, a maioria das vítimas são idosos de cor branca, representando 31,30% das denúncias. Entretanto, idosos de cor parda e negra costumam minimizar casos de violências sofridos, normalmente por causa de experiências semelhantes. Como já foi dito, inclusive no primeiro vídeo do nosso canal, a maioria dos casos de violência contra idosos são cometidos por familiares da vítima, principalmente os próprios filhos. A pesquisa mostrou que no ano de 2023, mais de 56% dos casos de violência a idosos tiveram o filho da vítima como o autor dos ataques. Para que a violência contra idosos diminua, na opinião de especialistas, é necessário que se invista em educação e em campanhas de conscientização sobre os direitos dos idosos, integrando não apenas as famílias deles, mas também serviços de assistência social e psicológica para idosos em situação de vulnerabilidade. Toda a sociedade precisa estar ciente dos direitos dos idosos para que eles sejam sempre respeitados. Além disso, é importante que a sociedade não fique calada quanto aos casos de violência a pessoas idosas. Qualquer pessoa que testemunhe algum desses atos pode fazer uma denúncia, seja em delegacias especializadas em proteção ao idoso ou mesmo em delegacias de bairro. Também pode ser no Ministério Público ou até mesmo sem sair de casa utilizando o Disque 100, que funciona em todos os dias da semana, 24 horas. E você que está nos assistindo? Você já foi vítima de algum caso de violência contra idosos?
Ou você já testemunhou algum caso e você não soube como reagir? Se você já presenciou algum caso de violência contra idosos ou já foi vítima de alguma situação desse tipo, deixe seu comentário aqui embaixo. E também não esqueça de deixar a sua curtida caso você tenha gostado do vídeo e de se inscrever em nosso canal para ficar sabendo dos nossos próximos conteúdos. E não se esqueça, nós estamos aqui por você. E nós queremos ouvir a sua voz. A voz que não cala. Até o próximo vídeo.